aí, ali em 2018, recém-casado, vésperas do casamento, eu resolvi abrir minha empresa. Quando eu abri a minha empresa, eu fui muito para a área de treinamentos, fiz algumas formações em coaching, fiz algumas formações em desenvolvimento pessoal e fui muito para a área de treinamentos. Só que quando eu comecei a atender de fato, né, a trabalhar ali dentro do meu CNPJ, eu percebi uma coisa. Eu não sabia vender. Putz. Eu dominava várias técnicas, dominava metodologia, estratégia, produção, logística, gestão, mas eu não sabia vender os meus serviços. E isso foi uma baita dor, porque ao mesmo tempo, logo depois eu casei, então assumi uma série de responsabilidades que antes eu não tinha, em ali pagar minhas contas, em ter que ali sustentar o meu lar. Graças a Deus tive muito apoio da minha esposa nesse processo, mas ao mesmo tempo eu não sabia vender. E por mais que eu fosse um ótimo profissional em relação à parte técnica, eu não sabia vender. E isso pegava assim de uma outra forma para mim. Só que eu também sempre fui muito nerd. Tudo que você falava para mim assim, Rani, você precisa aprender. Eu falei, beleza, irmão, se eu não sei vender, eu vou aprender a vender. Porque desistir não era uma opção na minha jornada. E aí eu fui estudar muito sobre vendas. Comprei mentorias, comprei curso, comprei livro de vendas. Eu passei assim uns 8 meses imerso em outro nível para estudar e entender sobre o processo comercial, sobre vendas. Eu entendia que, poxa, eu preciso ter um processo de captação de clientes. Eu preciso ter um processo que vai botar gente sentada na minha frente. Eu preciso, de alguma forma, mostrar para as pessoas como eu posso ajudar elas e trazer elas para conhecer o meu serviço, para conhecer o meu produto. Só que, ao mesmo tempo, eu fui sim desenvolvendo várias estratégias de venda, mas por mais que eu conseguisse prospectar, por mais que eu conseguisse trazer o cliente, eu não conseguia fechar esse cliente. E isso começou a me dar uma frustração, ansiedade muito grande. Comecei a questionar, poxa, será que empreender é para mim? Será que ter um negócio é para mim? Afinal, a minha vida toda tinha sido CLT. Nunca tinha tido a necessidade de vender. E isso começou a ser colocado em xeque. E foi muito interessante, por quê? Porque nesse período de um ano, eu consegui colocar na minha frente 62 clientes, potenciais clientes, né, para fazer a minha oferta ali de serviço para esses 62 clientes. Desses 62, 7 compraram o meu produto e meu serviço. Sendo que dos 7, 5 eu dei de pro bono, porque eu queria movimentar, que eu queria aprender a fazer aquilo dali. E 2 realmente compraram. E isso para mim assim foi um desafio emocional muito grande. E aí eu contratei um processo de mentoria individual, em que a minha mentora era especialista em vendas, e ela começou a analisar todo o meu processo comercial. E olha que interessante. Quando ela analisou meu processo comercial, ela falou assim: poxa, Raine, você está fazendo tudo certo. Inclusive, você é um dos meus melhores alunos aqui dentro do programa. A tua reunião de vendas é ótima. E ela me fez uma pergunta que mudou meu jogo naquele momento. Como anda o seu emocional quando você está na frente do cliente? E quando ela me fez essa pergunta, eu lembro que eu desabei. Literalmente, eu sou chorão. Eu chorei ali naquele momento. Por quê? Porque eu estava ansioso. Eu sentava na frente do cliente pensando: será que esse cliente vai ter dinheiro? Será que, poxa, ele vai fechar no final? Vou dar um desconto para ele. Ficava pensando: será que eu vou ser chato? Será que eu vou ser inconveniente? Por mais que eu fizesse uma sessão top, eu ficava pensando: poxa, eu não quero ficar na mão de cliente. O que eu posso melhorar no meu processo comercial? E isso me colocou num baita processo de autossabotagem, em que aquela minha ansiedade, aquela minha energia, de certa forma até pesada, atrapalhava demais o meu fechamento. Até porque eu costumo dizer hoje que o vendedor, ele é igual o Batman. O Batman, ele não tem nenhum poder especial, certo? Mas ele tem um cinturão de utilidades. O que são os cinturões de utilidades? São estratégias de negociação, são gatilhos mental, é você ter tranquilidade para ter uma escuta ativa e fazer boas perguntas a esse cliente, porque é isso que, na verdade, vai te trazer a conversão no final das contas. Só que, se você está ansioso, se você está nervoso, se você não está concentrado ali naquele papo de vendas, está muito mais preocupado em vender para aquele cliente do que, de fato, transformar a vida dele, acaba que você não consegue utilizar esse teu cinturão de utilidades. Ou E, utiliza a ferramenta errada na hora errada, né? ou utiliza a ferramenta errada na hora errada. E, consequentemente, a conversão vai lá embaixo. Então, dentro dessa minha trajetória, a venda e o marketing em si vieram muito por necessidade.
E aí o primeiro passo foi aprender estrategicamente a parte de vendas, a parte processual de vendas. Como é que eu faço para atrair? Até porque, até pegando um gancho da pergunta que você fez, como eu entendo vendas? Existe o marketing, existe o comercial e existe o sucesso do cliente. Essas 3 áreas contribuem para as vendas dentro de uma empresa. Porque muitas vezes as pessoas olham de forma segmentada, cada área é uma área, mas quando na verdade elas precisam estar integradas para funcionar. Sim. Em que o marketing vai te ajudar a atrair, qualificar, muitas vezes até prospectar esse lead ativamente. Enquanto o comercial vai fazer a abordagem, vai qualificar, vai fazer o fechamento e vai entregar para o sucesso do cliente, cuidar desse cliente, de forma que aumente o LTV, né, a vida útil desse cliente dentro do nosso negócio, que gere indicação, que gere retenção e que até venda de novos produtos e serviços. Como, por exemplo, na contabilidade, você pode entrar vendendo um serviço contábil mensal básico e, posteriormente, vender uma consultoria financeira. E como que eu faço isso? Cuidando bem desse cliente para abrir esse preâmbulo. Exatamente. Então, essa parte processual da venda, eu costumo dizer que é o mais fácil. Por que é fácil, Rainer? Porque tu vai para o YouTube, tá lotado de conteúdo no YouTube sobre isso. Só que a questão emocional é onde pega a maioria das pessoas. E aí eu percebi, juntando as minhas habilidades de desenvolvimento humano, que existia aí um mar azul para eu navegar. Que mar azul é esse, Rainer? De integrar a questão emocional, a questão estratégica, comercial e a questão estratégica de marketing. E quando eu fiz a integração desse tripé, eu comecei a perceber que eu comecei a me diferenciar no mercado. E quando eu me diferenciei, comecei a ter um volume maior de clientes. E principalmente, o meu emocional dentro desse processo, eu consegui amadurecer pra caramba, de modo que... Deu tranquilidade ali, Deu a tranquilidade. E foi muito interessante, porque quando eu fiz essa virada de chave, eu estou resumindo aqui para você em alguns minutos, mas foram meses de trabalho, né? Que hoje, até nos meus programas de mentoria, eu ajudo a encurtar esse caminho, porque eu já sei o que é aquele desafio ali. Mas, assim, foram meses de trabalho. Quando eu virei essa chave, as coisas começaram a fluir, os clientes começaram a chegar, eu comecei a aumentar a minha conversão, tanto que hoje a minha conversão chega a bater 80%, 85%. Por quê, Rainer? Você é mágico? Não. Primeiro porque eu tenho muita tranquilidade para negociar com o cliente, para entender o cliente, para fazer a melhor oferta para ele. E segundo ponto, como eu não acho que eu estou sendo chato, que eu entendo que vender é um ato de amor, eu faço follow-up infinito. Então, um não hoje, quando bem trabalhado, se torna o sim de amanhã. E qual é o ponto? Com esse follow-up infinito, por mais que no primeiro momento aquele cliente me dê um não, no longo prazo, aquilo dali é convertido num sim.